quando a traição vem à tona e aparece, grandes transformações acontecem. Mas, normalmente, há muitas pessoas que não conseguem olhar para o tanto que a traição joga na sua cara a necessidade de transformação. Se você foi traído, por exemplo, é muito mais fácil culpar e falar que a outra pessoa é falta de caráter, né? É falta de caráter, é isso, aquilo. É muito mais fácil, tu se livra e tu sai inocente do casamento ainda, achando que tá, né? É muito mais fácil isso. O difícil é olhar para o que aconteceu com a gente. E o quanto talvez você que foi traído era o conservador da história, era a conservadora da história, que não buscou ao longo da relação um caminho de transformação. E o quão é difícil, e eu posso falar pela minha trajetória, aceitar que você teve parcela de contribuição, mesmo se você não traiu. Para mim, esse músculo, né? Para mim, a aceitação, ele é um músculo que eu acho que ele dói bem mais que a abdominal, mas ele traz uma definição muito clara, você praticando abdominal ou não. Então, aceitar que sim, você teve essa parcela de... No meu caso, né, quando isso aconteceu comigo, só que não existia nada dessa consciência, 2012, foi quando eu procurei uma coaching, já no auge da minha loucura, do meu sofrimento, e ela numa frase que eu nunca esqueci, foi uma pergunta só, mas ela vai marcar pro resto da vida, ela virou bem para mim, reclamando, tipo com mulher, né, filhinha do papai também, aquela reclamação, ele, eu parecia DJ, né, ele. Aí ela bem calma, ela tinha uns olhos muito azuis, ela me olhou bem séria e falou assim, qual que é a sua parcela de contribuição para sua vida estar desse jeito? Eu juro pela vida da minha mãe, eu levantei, eu falei, ela tá louca, ela tá falando que eu tenho responsabilidade em tudo que aquela outra pessoa fez de X, Y, W, Z, eu tinha um pergaminho de autodefesa, eu levantei e fui embora, não voltei lá mais. E eu demorei para aceitar isso naquela época, mais ou menos 1 ano e meio. Foi aí que veio um outro relacionamento. Quando esse outro relacionamento era um outro ator, mas o personagem era o mesmo. E aí, depois de um tempo de relacionamento, que a minha ficha de 1 ano e meio atrás caiu, eu sentei com uma amiga e eu falei, eu preciso me curar, porque o problema não são eles. O problema nunca foi eles. O problema sempre fui eu. Agora, aceitar isso tá do baralho. Agora, como que eu vou mudar isso? Então, de 2013 para cá, foi uma enxurrada de busca, de entendimento, para eu arrumar um recurso para eu sair do lugar de vítima. Porque o lugar de vítima, para mim, ele era muito confortável. E eu era muito validada. Né? A sociedade te valida, sua mãe te valida, todo mundo joga. Qualquer mimimi na internet vai jogar, e aí tem o vilão, todo mundo sai massacrando o vilão, e a Lírio do Campo, ela fica impune àquilo. Mas ela continua fazendo as suas escolhas, ela continua pagando o preço por ser uma vítima. Então, ela vai sempre se conectar com alguém que vai validar isso mais um pouco. Então, essa aceitação, eu sei, né, por experiência e pelo que eu vejo, especialmente alunas quando são traídas, porque o que acontece muito na traição do que eu vejo? As mulheres, quando traem, a grande maioria das vezes os homens não sabem e nunca vão descobrir. Quando o homem trai, a mulher descobre. A grande maioria das vezes, as mulheres descobrem. E como as mulheres têm uma energia de vítima, né? Eu falo que é o reino do Aikidoses de Mises. Senta nessa cadeira e sair disso é muito difícil. Porque isso também entra a lei do pertencimento. Eu tenho um elo com o sofrimento das mulheres todas do meu clã. Eu assisti a minha mãe tirando o meu pai da casa de não sei quem. Eu assisti o meu avô com a minha avó. Então, sair, desconectar disso, né? Entender que eu vou continuar pertencendo, mesmo se eu desplugar esse modo sofrimento, isso demora um tempo.